Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar a respeito do carvalho. Tá vendo essa árvore aqui atrás? Ó? Se vê em todos os lugares e elas são enormes, muito, muito grandes mesmo. O carvalho é uma árvore bem diferente, assim. Não digo diferente, mas ela é muito simbólica. Quando a gente fala a respeito da Bíblia, ela aparece muitas vezes, às vezes até com uma conotação de árvore sagrada. Mas eu encontrei umas coisas curiosas a respeito do carvalho. É uma árvore que ela pode atingir até 53 metros de altura e 27 metros de largura de copa, ou até mais. E as suas raízes, elas são tão profundas e tão largas quanto a sua própria copa. Às vezes até mais largas do que a sua copa. Então pensa, uma árvore centenária que pode viver até 800 anos ou mais. É gigantesca e as suas raízes são tão grandes quanto ela mesma. Ela produz em média 2.000 frutos. São aquelas bolotinhas que o Scratch do Era do Gelo come. 2.000 frutos por ano. Só que só uma das frutinhas, entre 10.000, ou seja, a cada 5 anos, só uma frutinha vira um novo carvalho. E a primeira frutinha, ela nasce de 20 a 50 anos depois que esse carvalho começa a crescer. Mas o que isso tem a ver, né, com as cápsulas de fé? Eu fiquei pesquisando a respeito dessa simbologia do carvalho na Bíblia. Na época de Abraão, o carvalho, por ser tão grande, era considerado como se fosse um ponto de encontro dos idólatras. Debaixo da copa dos carvalhos, eles faziam os seus ritos de adoração, não sei se de certa forma ficavam ali acolhidos, escondidos. E então era um lugar na terra dos cananeus, na terra que Deus prometeu para Abraão, era um lugar de idolatria. E aí, quando a gente começa a pesquisar sobre a história dos carvalhos na Bíblia, a primeira vez que eles começam a aparecer é na história de Abraão. E diz assim, lá em Gênesis 12, 1, eu vou ler para vocês. Ora, disse Deus, o Senhor, a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo sua mulher Sarai, a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. E aí, nessa minha Bíblia da mulher, tem um comentário que diz assim, a respeito dessa terra, né, de Siquém. O carvalho de Moré é associado ao terebinto, que é uma outra árvore de madeira bem dura, né? E Moré provavelmente foi um santuário cananeu de adoração antes que Deus escolhesse aquele lugar para revelar seu poder numa teofania. Teofania é quando Deus se aparece em forma humana, em forma de pessoa. Esse é um dos primeiros registros, depois da época do Jardim do Éden, que Deus se mostra presente ali diretamente com um dos seus servos. E é muito especial porque antes de Abraão, conta um pouco a história ali da Torre de Babel e de como o homem queria engrandecer o seu nome e registrar o seu nome para que ninguém nunca esquecesse. E Deus acabou dizimando aquele povo e espalhando ele por toda a terra. E foi daí que surgiram as diversas línguas, diversos povos e famílias e nações. E ali estava Abraão, um empresário rico da época, mas que Deus escolheu para engrandecer. E aí eu fui entender por quê, né? Pensar no porquê que Deus escolheu Abraão. E comecei a ler um pouquinho a história que vem depois, nos capítulos seguintes, onde Abraão começa a percorrer a terra. E todos os lugares onde ele parava,
debaixo de um carvalho, ele fazia um altar de adoração. Depois, lá no versículo 7, continua assim: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E passando dali para o monte oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor. Depois segue, quando Abraão e Ló se separam, ele continua sua caminhada, e diz assim, lá no capítulo 13, versículo 18: Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Abraão era um levantador de altares. Quando a palavra vai contando a genealogia, né, desde os sobreviventes do dilúvio até chegar em Abraão, fala sobre poucos homens de Deus que adoravam a Deus ou que plantavam altares para Deus. E essa terra que eles estavam vivendo era uma terra de idolatria, uma terra onde cada um tinha o Deus Sol, o Deus da família, o Deus Lua, o Deus Árvore. Mas Abraão, entendendo que o Senhor havia escolhido ele e nos momentos onde ele encontrava o Senhor, na terra onde ele estava, ele plantava um altar. A palavra diz hoje em dia que nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos fazer com que continue assim, para que nós sejamos templos do Espírito Santo em todo momento da nossa vida. Assim como Abraão plantou altares debaixo dos carvalhos para ressignificar aquele lugar, para ressignificar aquelas árvores que durariam ali centenas de anos, numa época onde não havia a Bíblia escrita, ele estava deixando ali um testamento para as futuras gerações, um testamento de fé, um testemunho de fé, um testemunho de, apesar da minha caminhada pelo deserto, apesar das minhas lutas, eu sigo plantando altares ao Senhor. Quando Abraão saiu, no primeiro mandamento de Deus, ele tinha 75 anos, e o seu filho da promessa nasceu quando ele tinha 100. Ele demorou 25 anos para ver a promessa de que ele teria uma descendência. E Deus seguia prometendo para ele, em várias aparições que ele teve. Eu darei essa terra para a sua descendência, eu abençoarei a sua descendência, pela sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Mas até ali, Abraão era estéril, ele e a sua mulher não tinham filhos, a Sara era estéril, né? E ele não tinha esse milagre na vida dele ainda, de ter uma descendência. E eu entendo que ele passou todo esse tempo esperando, assim como um carvalho, esperando o momento certo de frutificar. Pensa numa sementinha que nasceu ali, pequena, frágil, e leva, às vezes, até 50 anos para dar seu primeiro fruto. O carvalho é assim. E assim foi Abraão. Ele levou 25 anos para ter o seu primeiro filho e único, de Sara. Depois ele teve Ismael com a sua serva. E 25 anos esperando o filho da promessa. Quantas vezes a gente não fica 10 anos, 5, 20, esperando algum milagre de Deus acontecer na nossa vida? Abraão é citado milhares de vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Ele é o pai Abraão, não só do povo de Israel, mas é o pai Abraão do povo árabe. Talvez o personagem histórico bíblico mais conhecido entre os povos, entre as religiões, por seu testemunho de fé, por ter sido chamado por Deus e por ter tido um relacionamento íntimo com Deus. Deus aparecia para ele, porque ele era um plantador de altares. Tem um versículo lá em Isaías que diz assim, Isaías 41, versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que lindo! Já pensou ser chamado de amigo de Deus? Isso é muito especial. Abraão realmente foi um homem especial, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, mas era um homem ousado no que dizia respeito a obedecer a palavra de Deus, no que dizia respeito de Deus mandar sai, ele saía. Deus mandava ergue os olhos e olha os limites da terra, percorre essa terra toda
que eu vou te dar ela. E ele saía. Ele era extremamente obediente a Deus. Ele confiava nos mandamentos de Deus. Ele estabeleceu na sua família e na sua parentela esse testemunho de que ele era um homem de Deus. Ele era o amigo de Deus. Ele era um plantador de altares. Nesses altares ele adorava a Deus e ele deixava ali o seu testemunho de fé. Tanto que lá em Hebreus 11, ele é chamado de o pai da fé. O pai da fé é muita responsabilidade. Quem quer ser chamado de pai da fé? Precisa confiar que mesmo que você espere 25 anos para ver o seu milagre, Deus vai fazer. Então, a história desses carvalhos que eu acordo de manhã e vejo todos os dias mexeu comigo, porque são árvores frondosas, gigantescas aos nossos olhos, mas que têm raízes profundas, raízes que fazem com que ela seja firme, que drenam a terra e que sustentam o tamanho dessa árvore. As nossas raízes têm que ser firmadas aqui, nesse livro, nessa palavra, porque é assim que a gente se torna amigo de Deus, é assim que a gente se relaciona com Ele. Quando a gente está firmado na palavra, a gente consegue sustentar o crescimento daquilo que vai transbordar na vida dos outros, aquilo que vai trazer sombra, que vai trazer alimento para os animais e as pessoas que estão ao nosso redor. As nossas raízes têm que ser grandes e extensas, para que a gente possa sustentar o tamanho do nosso potencial de crescimento. Esses dias eu vi um pastor americano, um Reels, dizendo assim: se você colocar uma semente de carvalho num vaso, ele vai virar uma plantinha, mas ele nunca vai se tornar um carvalho gigantesco como esses que vocês estão vendo. E a gente não pode deixar que nada nessa vida se transforme num vaso, bloqueando o crescimento dessa semente de carvalho que tem dentro de nós. Nós somos esse carvalho de Deus, nós somos esse templo, esse lugar de altar. E nada, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma pessoa pode limitar o potencial do que esse carvalho pode se tornar. Então, que essa seja uma palavra de esperança, que nós possamos nos espelhar no carvalho, que nós possamos nos esperar na história de Abraão, que estava sempre ali diante de um carvalho, assumindo, fincando o pé. Aqui não é lugar de idolatria, aqui é lugar de adoração ao único Deus, ao meu amigo, a esse Deus com quem eu me encontro, a esse Deus que eu tenho intimidade e que sustenta a minha fé, capaz de fazer coisas que nenhum outro homem fez. Que a nossa vida seja como esse carvalho, seja como esse Abraão, um homem de fé, de adoração, de ousadia e de decisão, onde ele passou a vida toda decidindo servir a Deus, seguir em frente e nunca desistindo, nunca deixando de acreditar nas promessas de Deus, do que Deus tinha feito para ele. Que nós possamos sempre nos lembrar dessa grande árvore que foi Abraão, desse grande testemunho, e nos espelhar nele. E saber que nós não podemos ter nenhum limite se estivermos fincados em Deus, se estivermos plantados em Deus. Que nós sejamos essa árvore frondosa que cresce e toca outras vidas, mas com raízes firmadas na palavra de Deus. Se essa cápsula de fé abençoou sua vida, compartilha com alguém. Comenta aqui o que você tem achado, o que você gostaria de saber, ouvir, e vamos espalhar essa palavra de esperança por onde ela precisa chegar, tá bom? Um beijo enorme.